Mário Cesarini e o professor Seixas disseram repetidamente ao longo de décadas, em várias entrevistas, etc., que o Fernando José Francisco era, de todos aqueles que fizeram parte dos surrealistas na época, nos anos 40, portanto, 49 na primeira exposição e 50 na segunda, o mais, eles dizem, o melhor de nós todos. O José Seixas diz que ele já pintava telas enormes, enquanto os outros ainda trabalhavam só com o papel e com o desenho, e que, portanto, tinha muita qualidade e muito interesse. Não é? E o melhor de todos não existe, que é o Fernando José Francisco, que chegou a expor connosco na exposição de 49, que para casar encontrou uma bela infanta, quis casar e, portanto, teve que deixar de pintar. Claro que a figura central nessa ocasião de tudo era o Mário, o Cesarino, não é? Era uma figura central, que tudo girava à volta dele. Não é? E depois havia uma outra figura que realmente ainda hoje me apaixona muito, que era um Fernando José Francisco, de quem hoje ninguém conhece, ninguém sabe nada, não é? Que era o melhor de nós todos, nos anos 40, já pintava telas deste tamanho, não é? Enormes, enfim, que ficávamos, está claro, muito neorrealistas, mas muito cheios de invenção, interessantíssimas, não é? E que depois, não percebo bem o que é que se passou, mas qualquer coisa de muito trágico. Quando eu vim da África, ele tinha abandonado tudo, tinha partido as telas, tinha rasgado as telas, não tinha nada, não sabia onde estavam sequer as telas que ainda restavam, não é? De maneira que é realmente uma figura extraordinária, para mim, uma figura central, que me faz muita confusão. Naturalmente, porque ele faz aquilo que eu gostaria de ter feito. Não é? Que era, não está metido nesta prisão que é as artes, ou que é o surrealismo, ou que são, afinal, estas coisas que nós inventamos no dia-a-dia. Não é? São prisões, são círculos de giz em que nós nos metemos, afinal. A liberdade está noutro sítio. Está sempre noutro sítio, claro. Não é? Eu não abandonei. Acontece que deixei de trabalhar e dediquei-me à publicidade em virtude de dificuldades financeiras, casei, etc. Já isso representa, enfim, dificuldades de vida, não é? E, portanto, não podia morrer de fome, não é? Ele também andou na Antônio Arroio, onde andou o José Seixas, o Júlio Pomar, o Pespeira, o António Domingos. E ele era, de facto, o que tinha mais pinta de pintor e obra de pintor, muito mais que nós. Nós éramos garotos, íamos pela rua fora a conversar sobre aquelas coisas que já nos obsediavam, eram obsediantes, era a pintura, não é? E o José Francisco dizia orgulhosamente uma coisa, não é? Giríssima, dizia assim: eu tenho nome de pintor, Fernando José Francisco, né? E ele me orgulhava assim, nenhum de nós tinha nome de pintor, só ele é que tinha nome de pintor. Fernando José Francisco era um nome de pintor, ele não é? Tão giro, não é? Expôs connosco na primeira exposição dos surrealistas, em 49, e na segunda exposição, no ano seguinte, ainda expôs connosco. Depois deixou de haver exposições e cada qual para o seu lado, não é? E esse que estava ali um pintor surrealista demais, não é? Havia uma certa maestria, não é? Que nós não tínhamos, ou ainda era cedo para ter, não é? Mesmo com os Seixas. Não andava muito. O Fernando era uma espécie de Raskolnikov, personagem de Dostoiévski, como é hoje ainda, não é? Muito interior, não. Não houve nada de especial, foi um afastamento assim de social.
Ele era muito eremita. Vivia lá um sonho só dele e pouco aparecia, não é? Eu nunca perdi a ideia num Fernando José Francisco que amo muito, não é? E é um amor que não tem nada homossexual, evidentemente, não é? E que é um fenómeno daqueles extraordinários. Um tipo que prometia tudo aos 17, 18 anos e que acabou com tudo e se meteu num buraco e não sei se julgo que é muito feliz com aquela mulher com quem casou. Seixas nunca me abandonou. E sempre me aconselhava e era engraçado. Tipo, o Seixas foi um amigo e amigo da minha mulher. A minha mulher tem muita consideração por ele. Agora eles não acharam bem que eu quero que eu casasse, porque eles também não casaram e lá não tinham nada com isso, não é? A nossa amizade nunca se sentiu por isso. Nós, quando casámos, fomos morar para a Costa da Caparica. Naquele tempo não havia estrada direta lá, por meio de barco, de caminhões, de cacilhas, e lá consegui viver na costa há algum tempo. Era o refúgio deles, do Mário e do Cesarena, era a costa da Caparica. E estavam à vontade. Agora, ultimamente, não posso pintar porque estou quase cego, mas continuei a pintar. Praticava um surrealismo pessoal. A minha referência é a mim mesmo. Já não tenho assim a referência maior. Adoro este ou aquele pintor que me caia bem. De resto, não tenho referência nenhuma. Surrealismo é uma coisa que encarando bem, até o Miguel Ângelo, o próprio Rafael, pintor, era surrealista. Eles inventavam formas. Hoje é uma atitude declarada, não é? Mas não digo, por exemplo, o Miguel Ângelo, ao pintar a capela, não fez figuras de surrealismo. Um artista é sempre um surrealista. Não é preciso ter muita técnica para fazer, para expressar qualquer coisa. Por exemplo, o Mário não tem grande técnica de pintura, mas lá faz umas coisas. Começou a trabalhar para a publicidade e acho que a ganhar bastante bem, porque ele era bom, não é? É assim que ia pôr a pintura de lado. Fazia cartazes de propaganda turística, Sintra, coisas assim. E lá ia ganhando umas massas. Ele trabalhava para uma espécie de um instituto de turismo de Portugal, no tempo da ditadura, e portanto fazia uns desdobráveis, uns folhetos turísticos sobre a Vila Viçosa, sobre isto, sobre aquilo. Mas é muito interessante porque aquilo era tudo feito à mão. Não é? Também gastei as massas comprei os automóveis e fui passear para Paris e para Londres. Mostra a cidade, portanto, não é? Mas numa vista impossível. Portanto, pende para o neorrealismo, não é? Portanto, porque ele tem muito essa base neorrealista, mas há pormenores que continuam a existir depois noutros trabalhos que nós temos que são realmente surrealistas. Ou seja, para mim o surrealismo dele é um surrealismo muito subtil. Aquilo que eu sinto é que ele viveu num verdadeiro estado surrealista. Ou seja, mas muito seu, percebe? Ele viveu a sua revolução surrealista de forma discreta e anónima e continuada, ou seja, porque a vida dele é feita com uma imensa liberdade. Foi uma liberdade completa. Claro que com uma fatura elevada, não é? Porque, pronto,
falta-lhe muita coisa, do ponto de vista material, não é? Mas com uma imensa liberdade e independência, portanto. E depois com muito amor, portanto, a relação dele com a mulher é uma relação de grande amor, porque são os dois octogenários. Eu achei que poderia sugerir que eles tentassem fazer alguma coisa, não é? Juntos. Eu expliquei-lhes, primeiro ao Mário, que gostava de fazer alguma coisa com o Fernando, e o Mário o que me disse foi que essa seria talvez a única razão que o poderia levar a voltar a pintar. Porque o Mário, portanto, largou a música primeiramente, depois largou a poesia e agora, recentemente, largou a pintura. Mas acho interessante que se faça, não é? Muito interessante, acho apaixonante mesmo. Eu gostava muito de fazer uma exposição com ele, evidentemente, não é? E tenho tido sempre, persistentemente, na memória o Fernando José Francisco. O primeiro que lançou a pedra para a água foi o Artur Cruzeiro Seixas, que iniciou 3 cadáveres exequidos, que depois eu levei ao Mário e que ficaram à espera. Entretanto, o Fernando também lançou 1 ou 2, depois o Mário fez os que tinha e lançou mais 1 ou 2. Quando chegámos ao número 9, havia mais um, porque o Fernando tinha iniciado mais um. Portanto, e eu achei que era interessante ter o mesmo número iniciado por cada um, percebe? Portanto, para não haver desequilíbrios. E então o Mário, portanto, fez mais um, e depois o Artur, que já pensava que não tinha que fazer mais nenhum, acabou por aceitar e iniciou o último, que é aquele que está ali em baixo, e que eu aproveitei para sugerir uma mudança de formato, portanto, sendo o último trabalho que fosse num formato diferente. Na ortodoxia dos cadáveres exquis, portanto, há uma espécie de osmose, né, dos autores, da plástica dos autores, e portanto o resultado final supostamente depois não identifica nenhum em particular, portanto, percebe, torna-se um corpo único. Aqui isso não acontece, portanto aqui é perfeitamente claro quem é quem, percebe? Quem é quem que está aqui. Agora, o que eu acho curioso é que, havendo isso, percebe, não havendo a tentativa de deixar de ser quem sou para ser outra coisa, que por outro lado exista um diálogo verdadeiro e emocional, ou seja, aquilo que eu sinto é que cada um é como é, mas podem conversar. Isso é uma coisa fantástica, sendo pessoas diversas e tão distintas, percebe? Porque são, não é? Mas depois há essa fusão, não é? Portanto, sem perda de identidade, percebe? E acho que isso é bastante natural. Portanto, eu, claro, fico encantadíssimo com o resultado, gostava de ficar com todos. O Fernando estava muito arredado destas coisas da pintura, certo? Estava. Apaixonou-se. Apaixonou-se por ali na rapariga e deixou a pintura. O que é o surrealismo? Ninguém sabe. Os surrealistas sempre tiveram um lema que é liberdade, poesia, amor. Veio substituir o liberdade e igualdade, fraternidade francesa, não é? E acho que melhorou um pouco. Vocês conhecem-se há muito tempo. Os dois andaram na escola, não foi? Os três. Os três andaram na escola. Escola de muita fama, António Arroio. Andou tudo na António Arroio. Por acaso Celeste, na primeira aula de moral, entrou pela janela uma casca de banana que ninguém sabe quem tirou. Fui para a Escola de Belas Artes, mas fui infeliz porque estava lá um diretor que para ele era tudo comunista.
ninguém passava dali. E ele então chumbava a malta. Chumbava a malta toda que entrava. É curioso que eu chumbei durante 6 anos em pintura. Na António Rui. Em desenho, perdão, em desenho, não é? E parece que é a única coisa que eu não faço mal tudo, não é? E entre os três, o que é que aprenderam uns com os outros? Com este aprendi justamente o que é ser pintor. Ele que desistiu era o mais pintor de nós todos. As surpresas que o mundo traz, que o mundo todos os dias traz, é extraordinário, não é? Porque este homem é que estava fadado para ser o grande pintor português. Aprendi a amar os homens e as mulheres. Foi uma coisa fantástica. Não aprendi mais nada. Já não foi Cada bom. um Aprendemos a ter alegria nas nossas coisas, no nosso trabalho. Aprendemos a ter, cada um era o espelho do outro. É muito bom estar novo e cumprir realmente essa coisa lindíssima que é a juventude. Portanto, estamos perante uma revolução, percebe? Ou seja, o ideário que está presente nesta exposição, as propostas que estão aqui, fazem parte de um ideário que é o ideário da Revolução Surrealista e que tem a ver justamente, mais do que aquilo que está à superfície, quando se fala de surrealismo, não é? A questão do subconsciente e tal, tem a ver sobretudo com a questão da liberdade, do amor e da poesia, percebe? A capacidade de sonhar, mas não é sonhar a dormir, é sonhar acordado, percebe? Sonhar por algo melhor, um mundo melhor, percebe? Valores positivos. É o tal poema ao Deus desconhecido. Está a ver? É muito breve, é assim. Tu estás a mim como eu estive no berço, como a árvore sob a sua crosta, como um navio no fundo do mar. O que é que lhe parece?